Fala de Escolhidos, tudo bem com vocês? E hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre Digimon Ghost Game. Vai estar cheio de spoilers aqui se você não assistiu todos os episódios de Ghost Game até agora. Então, se você não assistiu esses episódios, por favor vá assistir, porque senão você vai pegar um monte de spoilers aqui, a não ser que você não tenha problema algum em conversar sobre spoilers, né? Então, eu vou começar trazendo o tema principal desse vídeo. O que está acontecendo com Gulos Gamamon? O que está acontecendo com os Digimons Black que estão aparecendo observando ele? Será que tudo isso tem conexão com a Black Tailmon Uver, que vem trazer os itens, que tem aquela conexão com o pai do Hero? O que está acontecendo? Por que o Espimon está procurando o Hero? Será que tem a ver com tudo isso? Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês. E dentro desse tema, eu tenho duas ideias basicamente. Essas duas ideias meio que teorias, eu vou jogar para todos vocês através desse vídeo. Afinal de contas, a gente está aqui tendo apenas uma conversa. Eu quero saber a opinião de todos vocês sobre isso. Por isso, por favor, deixem aí nos comentários também. Deem um like aí se vocês puderem. Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. Dessa forma vocês ajudam com certeza. Então o que está acontecendo? A gente está vendo que existe o Gulos Gamamon, que é uma evolução meio que das trevas para o Gamamon. Mais ou menos, né? Porque o Gulos Gamamon age de uma maneira bem agressiva, bem violenta, bem bruta, mas ao mesmo tempo a gente sabe que os Digimons são assim mesmo. Se você assistiu Digimon desde os primórdios, você sabe que os Digimons literalmente se destroem, né? E o Gulos Gamamon age dessa forma. Diferente do que os escolhidos dessa temporada enxergam, né? Eles não querem que os Digimons fiquem se destruindo e se matando. Afinal de contas, eles nunca foram para o mundo digital, eles não sabem como as coisas funcionam lá, eles só sabem através dos Digimons que apareceram no mundo real. Então quem deve saber bem disso é o pai do Hero, porque o pai do Hero está literalmente no mundo digital desde o começo, né? Inclusive muitas dessas coisas, muito do que chega nos escolhidos vem do pai do Hero que está lá no mundo digital. Então, por exemplo, os Digivices, por exemplo, o Espimon, por exemplo, o Gamamon, informações de várias coisas diferentes. A própria Black Tailmon Uver busca as coisas para o mundo digital, porque o pai do Hero tem conexão com ela também. Então, quem diz que o pai do Hero não tem conexão com todos aqueles Digimons Black também? Que ele não sabe sobre o Gulos Gamamon? Não foi ele que mandou o Gamamon literalmente para o Hero? Talvez ele saiba. Ele sabe o que está acontecendo no mundo digital. Será que toda aquela situação de todos aqueles milhares de Digimons migrando para o mundo real não tem a ver com isso? Tem alguma coisa muito estranha, muito ruim acontecendo no mundo digital? Por isso eles estão indo para o mundo real, porque é um jeito deles fugirem, deles escaparem? Vai saber, né? A gente sabe que em muitas ocasiões certos Digimons foram meio que jogados no mundo real, né? Eles não queriam ter ido para lá, eles foram pegos num portal e acabaram caindo dentro do mundo real, né? Eles acabam agindo de maneira diferente ali, os humanos não gostam deles, tratam eles como monstros. Não sei se vocês se lembram do episódio do Dark Lizardmon e da Saber Dramon, foi basicamente isso que aconteceu. Inclusive, um humano acabou morrendo, né, sem querer, porque ele não confiou naqueles monstros, eles não sabiam como as coisas funcionavam e por aí vai. Mas então agora a gente chega no que eu quero trazer para vocês. O que são essas duas ideias? Bom, basicamente a gente tem uma parte extremamente importante que se conecta com todos os Digimons Black que existem, ou pelo menos todos os Digimons Black que apareceram até agora. Isso tem a ver com o Gulos Gamamon, que apesar de não ter o Black no nome, ele se parece e muito com uma versão Black do Battle Gamamon. Se a gente colocar o Battle Gamamon e o Gulos Gamamon um do lado do outro, vocês vão perceber que eles são bem parecidos. Então ele é uma forma meio diferente do Battle Gamamon, digamos assim, o que é bem interessante, né? Mas, continuando, galera, um ponto muito importante é que vários dos Digimons Black que existem, por descrição, só se tornam um Digimon Black graças a uma substância que existe dentro do mundo digital ou próximo ao mundo digital, chamada Black Digitron. E o que é esse Black Digitron? Eu vou explicar para vocês. Se vocês já assistiram os filmes do Venom ou leram as histórias do Spider-Man onde aparece o Venom lá, sabem que ele tem aquela criatura simbiote que fica no corpo de certas pessoas e faz com que elas se tornem um monstro e sigam um pouco mais seus instintos e sentimentos e por aí vai. Mas vocês lembram aquela gosma preta, roxa que fica andando por aí e daí pega no corpo das pessoas para que elas se transformem? O Black Digitron é basicamente isso também.
ele vai e acaba se misturando de alguma maneira, de maneiras diferentes, com certos Digimons, em certos processos, talvez durante uma evolução, sei lá, e faz com que esses Digimons assumam uma forma que leva o nome Black. Então, por exemplo, o Black Galgamon, o Black Gargomon são Digimons que, por descrição, podem chegar a essa forma graças a esse Black Digitron, né? Então, uma das ideias que eu tive é que talvez o Gulos Gamamon tenha alguma coisa a ver com esse Black Digitron. Ele seja o causador, o criador disso, e ele que é o responsável por fazer com que existam esses Digimons Black no mundo digital. Então talvez ele meio que seja visto como o criador, o líder deles, algo do tipo, né? Eu acho que pode ser o caso, sendo que o Black Digitron é muito parecido com essas coisas do Venom e por aí vai. Normalmente essas coisas vêm do espaço. A gente sabe que todas as formas do Gamamon, inclusive o Gulos Gamamon, são baseados em estrelas, né? Então quem sabe, talvez tenha uma conexão aí também. As cores do Gulos Gamamon são muito parecidas com as cores do Black Digitron nas poucas imagens que a gente tem dessa substância estranha que existe no mundo digital, mas essa é apenas a primeira ideia. A segunda ideia que eu tenho é que talvez a gente esteja lidando com um novo grupo de Digimons. Inclusive, eu já mencionei isso em um outro vídeo que eu fiz bastante tempo atrás. Mas qual é novo grupo de Digimons? Um grupo de Digimons formado apenas por Digimons que têm conexão com Digimons Black, com o próprio Gulos Gamamon, que sejam formas diferentes, alternativas, um pouco mais ruins, meio anti-heróis de certos Digimons. E que talvez, muito talvez, o Gulos Gamamon, o Gamamon, né, seja o líder deles. Em uma forma mais controlada, em uma forma mais poderosa, ele seja o verdadeiro líder deles. E é por isso que eles estão ali seguindo ele, buscando informações sobre ele, para que eles vejam se o líder deles retorna de alguma maneira. E talvez seja isso que o Gulos Gamamon está esperando. Ele espera uma conexão mais forte com o Hero, para que ele consiga alcançar evoluções mais poderosas, para que ele lute de maneira mais poderosa. Então ele volte a ser o líder poderoso que aqueles Digimons estão esperando, né? E daí eu pensei assim, mas qual grupo? Como seria esse grupo? Seria meio que um grupo de Cavaleiros das Trevas. Seria uma versão alternativa, uma versão um pouco diferente do grupo dos Cavaleiros Reais. E dá pra gente ver, por exemplo, em alguns dos Digimons que a gente já viu aparecendo. Por exemplo, um deles é o Black Agumon e o outro é o Black Growlmon. E pra quem conhece os Cavaleiros Reais, sabe que lá existe o Omegamon, né? Omegamon, obviamente, vindo de um Agumon e de um Gabumon lá nos princípios. E tem um Dukemon, tem um Galantimon, e ele, obviamente, vem de um Gyumon, que evolui para um Growlmon. Então a gente tem ali versões alternativas de Digimons que chegam em Cavaleiros Reais. E eles chegariam no final, muito provavelmente, em Digimons que fariam parte desse outro grupo, ou poderiam pelo menos fazer parte desse outro grupo. Um Omegamon Zuart, um Chaos Dukemon, no caso a gente teve um Black Gargomon, então talvez um Black Mega Gargomon, que é um Digimon que existe também, né? E daí, quais mais Digimons apareceriam? Quem sabe um Dark Knightmon? Dark Knightmon tem literalmente o mesmo tipo de Digimon que o Chaos Dukemon, ficaria muito interessante ele aparecendo nesse grupo, e talvez muitos outros Digimons que sejam assim. Não sei se vocês se lembram, mas o Black Gabumon existe, né? Bem possível que ele faça parte disso também, e junto com o Black Agumon eles chegassem em um Omegamon Zuart, de alguma maneira. E daí eu sei que algumas pessoas vão ficar em dúvida, nossa, mas por que eles estão aparecendo nessas formas fracas? Por que eles voltariam a estar naquelas formas super poderosas de algum grupo por aí? Isso não é possível, eles não têm Digi escolhidos e tudo mais. Não, galera, isso é verdadeiramente possível, porque a gente já viu Cavaleiros Reais assumindo formas diferentes, em situações diferentes, em histórias diferentes de Digimon. Por exemplo, não sei se vocês se lembram, se vocês assistiram Digimon Savers, Digimon Data Squad. O Kudamon tinha um parceiro que era um escolhido daquela temporada, o líder da DATS. O Kudamon era literalmente membro dos Cavaleiros Reais. Ele era o Slapemon. E ele podia virar Slapemon quando ele quisesse. Ele era um Cavaleiro Real que assumia outra forma só porque ele quis. Isso aconteceu também no jogo Digimon History Cyber Sleuth. Não sei se vocês jogaram aquele jogo, mas lá os Cavaleiros Reais, literalmente para virem para o mundo humano, assumiam formas mais fracas, porque era mais fácil
para eles viajarem para o mundo real, né? Quando eles estavam na forma mais poderosa deles, eles eram muito pesados, né, em informação, para eles chegarem no mundo real era muito mais difícil. Então o Omegamon, ele se transformava num Agumon e num Gabumon. O Alphamon se transformava num Dorumon e por aí vai. Eles assumiam formas diferentes para que se tornasse mais fácil, né, essa viagem. E eu acho que pode ser o que a gente está vendo aí. A gente viu um Black Agumon, né? Talvez exista um Black Gabumon. A gente viu um Black Gargomon, a gente viu um Black Growmon. São Digimons Black que têm formas mega extremamente poderosas, que também são semelhantes a essas formas que a gente está vendo. E que se eles formassem um grupo e estivessem procurando esse líder poderoso, faria todo sentido. Daí vocês vão pensar assim, nossa, mas peraí, o Gulos Gamamon também é um Digimon que ainda está no nível adulto. Como assim ele seria líder desses Digimons? Bem fácil mais uma vez, é por isso que eu acho que ele está esperando essa conexão. Ele está esperando essa resposta mais poderosa do Hero, porque através disso ele assumiria formas ainda mais fortes. Chegaria num nível perfeito diferente, talvez, num nível mega diferente, talvez. Ele ser tão forte assim, ainda nesse nível, prova pra gente que se ele continuar evoluindo, ele vai se tornar um Digimon ridiculamente forte. Ele literalmente, no último episódio que a gente viu aí, derrotou sozinho 5 Digimons do nível perfeito. Ele ainda é um Digimon do nível adulto de evolução. Isso é muito absurdo. É difícil da gente ver um Digimon nesse nível derrotando vários Digimons de nível maior tão fácil do jeito que ele fez. Foi extremamente fácil o que ele fez. Ele ainda se alimentou da essência daqueles Digimons para que ele ficasse ainda mais forte. Ele está buscando mais força, né? Eu acho que esses Digimons observando ele talvez tenham esse propósito. Um outro propósito pode ser o inverso disso. Pode ser que talvez eles estejam observando o Gulos Gamamon para que ele não saia fora do controle, para que ele não se torne alguém completamente ruim, né? Talvez porque eles estão tentando proteger o mundo digital de alguma maneira ou se proteger de alguma maneira. Eu acho que isso também é muito possível. Essa seria uma terceira ideia, né? Mas, galera, por fim, não tem bem como a gente saber. Eu só acho que esse é um tópico importantíssimo em relação a Ghost Game. Por quê? Porque essa provavelmente é a história principal por trás de tudo que está acontecendo nessa temporada. Principal mesmo. Que vai levar a gente pro vilão final, que vai levar a gente pro mundo digital muito provavelmente, que vai levar a gente para as evoluções do nível Mega, talvez a gente veja outras evoluções pro Gulos Gamamon, né? Tudo que tem a ver com esses Digimons Black, até Digimons como Bokomon morrendo, Espimon ali, tudo isso se conecta a esse tópico. Por isso que eu achei fantástico estar trazendo essas ideias para vocês, para que a gente converse sobre esse tópico, que eu acho que é extremamente importante para essa história. Como eu pedi para vocês lá no começo, por favor, deixem suas ideias, suas opiniões sobre essas ideias que eu dei para vocês, tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre extremamente muito importantes. E para finalizar o vídeo, eu vou deixar mais uma vez um abraço muito carinhoso para todos vocês. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos sobre Digimon. Fui Dias Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.